Foi a gravação. Está iniciando, que a internet está um pouquinho lenta hoje. Pronto. Certo, voltar lá de novo. E aí, estão olhando? Não, né? Aí, eu falei para vocês que cultura, né, é sempre um conceito que não é, digamos, no singular, porque existem culturas, no plural, diversidade cultural, né? Lembra que eu falei isso? Então, não vai ficar difícil responder um conceito, né, sobre o que é um conceito de cultura, se você olhar um enunciado, uma informação sobre a cultura. Então, observe, a Cecília colocou muito bem que culturas são conjunto de hábitos, de manifestações, exemplo de manifestações, né, nós podemos ter manifestações que são de cunho artístico, de cunho religioso, né, e aí por aí vai. E aí, todas essas manifestações, que são formas de expressão, os hábitos, formas de vida diferentes, eles vão caracterizar ou singularizar um povo de um determinado lugar. Por que de um determinado lugar? Aí vem a questão da pluralidade, né? Da diversidade cultural. O Brasil, por exemplo, ele é multicultural, né? E aí nós temos um conceito que eu não disse para vocês, mas eu falei, só que eu não disse o que era, que é o multiculturalismo. Existe no nosso país, ele é multicultural, porque existe uma diversidade cultural. Isso também é chamado de multiculturalismo, para quem não sabe, tá? Então, de um lugar quer dizer, um povo de um lugar, pode ser qualquer lugar. Exemplo que eu até dei para vocês quando eu falei em determinismos, né, biológicos, geográficos, dessa vez eu não botei na prova de vocês, tá? Mas é só para recordar o que é determinismo, né, biológico, geográfico. E aí ele tem o geográfico em que Cecília, por exemplo, mora em Santa Rita, um exemplo, e Kerlisson mora em Bacabeira. Os dois, eles vão ser caracterizados, logicamente, pela sua cultura, mas o determinismo geográfico, ele limitava as pessoas a características de um povo baseados no local de origem. E a cultura a gente não analisa somente assim, né? A cultura, no seu sentido mais geral, a gente analisa de uma forma bem ampla, analisando manifestações daquele povo, analisando o lugar também, logicamente, que influencia. Exemplo, se o Cecília e Kerlisson, eles são do mesmo local, eu falei locais diferentes, então vamos pensar locais diferentes, só que de uma mesma região, né? Assim, a micro-região de Rosário, toda aquela região faz parte, Santa Rita, Bacabeira, do que nós chamamos de micro-região de Rosário. Logo, nós teremos o que ali? Cecília e Kerlisson com características culturais que não serão iguais, mesmo que eles estejam em uma mesma, em uma mesma região. Então, eu não posso determinar e dizer que porque Kerlisson e Cecília moram na mesma região, eles deverão ter a mesma cultura. Isso não implica dizer isso, tá? Eu não posso cair no determinismo, apesar que existem teorias que vão se basear nisso, existiam, né? Aí isso já se desconstruiu um pouco, etc., como eu falei para vocês, esses determinismos demais, né? Como que a antropologia ela vai avançando nos estudos? É justamente tentando perceber, entender a diversidade cultural, seja baseada no espaço físico, geográfico de um povo, seja baseado na alimentação, como aquele povo se alimenta, como aquele povo se veste, como aquele povo se comporta, e isso tem múltiplas relações que vão se construindo, né? Relações diversas, manifestações, a forma como um povo se comporta, né? Os hábitos, eles vão ser expressos a partir das manifestações culturais, como a Cecília bem colocou. Então, muito bem colocado aqui. Alguma dúvida até então, nesse conceito de cultura? O que é cultura? Alguma dúvida? Posso passar? Não. Então, vamos lá. Aí, outra pessoa, quero que outra pessoa, se for possível, né? Melhor outra pessoa responder agora, para não ficar só uma pessoa. Eu quero ver, ouvi-los, né? Todos aqui, se for possível. Ih, acho que foi aqui que eu mexi agora. Aí, vamos lá. Uma outra pessoa vai me responder, deixa no mesmo quadradinho aqui. Uma outra pessoa vai responder o que é cultura material.
né? Eu tenho cultura, mas eu tenho que, eu tenho a cultura, né? Mas eu tenho o que nós chamamos de cultura que são materiais, né? Material. E aí? O que é cultura material? Dê um exemplo. Quem pode responder? Se eu não tô, que eu me lembro aqui, parece que é todo patrimônio que é tocado, que é determinado de cada região, entendeu? Tipo, São Luís, a gente tem o Palácio dos Leões, né? Isso. Aí é um Isso. patrimônio cultural, Patrimônio cultural material. da humanidade, né? Isso. São Luís, inclusive, é reconhecida, né? Vocês sabem, como patrimônio São cultural da humanidade, né? lugares. Isso. Então, o que Eduardo falou, né? Muito bem, Eduardo, está correto. Quando eu falo em cultura, eu vou pensar em dois tipos, né? Eu tenho uma cultura que pode ser material, eu tenho uma cultura que pode se caracterizar como imaterial. E observe, aí eu vou perguntar, hábitos e manifestações, né? A cultura não é só isso, logicamente, mas é isto também, né? E aí, hábitos e manifestações, que foi o que a Cecília falou. Vocês acham que é cultura material? Não. Não, é imaterial. É imaterial, né? E aí, por quê? Porque imaterial é aquela cultura Material que a é gente não aqueles pode objetos. tocar, não é Muito bem. não é um elemento concreto, é abstrato. Isso, isso. Eu até dei aquele E macete para material é vocês. aqueles objetos. Isso, muito bem. Alguém mais quer falar? O que é cultura material? Exemplo? Porque Material é aqueles pode falar. objetos importantes para aquela cultura. E Isso também, mesmo, ó, professora, objeto. e também ela Oi. ela é formada pelos conjuntos de bens culturais da sociedade, né? Como ferramentas, utensílios, construções, alimentação. Acho que é isso. Isso mesmo. Alimentos, ó, por aí vai. Então, objetos, ferramentas, que são os utensílios, alimento, quando eu falar em alimento, alimento é cultura, né? Cada povo se alimenta de uma forma. Então, o alimento, ele é cultural também. A gente aprende a se alimentar de uma forma, não só na forma em si, seja de talher ou não, ou como sentar à mesa, elementos de etiquetas, mas a própria alimentação, o que nós consumimos é muito cultural também. O que se consome aqui, eu estou aqui em São Luís, né? O que se consome em São Luís, de repente, não é a mesma coisa que as pessoas gostam lá no interior, né? Nos municípios, outros municípios, no interior do estado. Então, às vezes muda o nome, né, do alimento. Alguém pode me dar um exemplo? Tem um alimento que eu me lembrei agora, mas eu quero que vocês falem. Algum que vocês lembram, não sei se é o mesmo que eu estou lembrando agora, que é bem engraçado, que é um alimento que aqui, por exemplo, é chamado de um jeito, né? Às vezes varia também no interior do Maranhão, mas eu lembro muito do Pará. Quando fala Pará e Maranhão, eu lembro logo. Eu acho tem um que alimento que é diferente. o pão, massa grossa, porque tem vários nomes. Tem o Cacetinho, pão de sal. Tem o pão, mas tem também o que a gente chama de jussara, né? Açaí. Aquela macaxeira que a gente chama aqui, que tem gente que chama... Tem mais, a macaxeira, né? Macaxeira também chama de aipim. Uma vez eu vi que gaúcho chama tangerina de bergamota. Isso mesmo, tem locais que é diferente. Então, é Tapioca e beiju. Geladinho. É aquele suquinho, que para cá chama suquinho, né? Que é geladinho, onde moro. Geladinho, chopp, lá no Pará é chopp, por exemplo. Sacolé. Alguém tem mais algum exemplo dessa questão da alimentação, que é bem diferente, né, gente? Muda muito. Não só o que as pessoas se alimentam, mas o nome, às vezes, né? A questão também do sotaque das pessoas, é um outro exemplo, né? De como que as pessoas falam. Oi? A farinha, eles aqui chamam de fubá, acho que é fubá. Sei lá, acho que é assim que eles falam.
Isso mesmo, farinha também. Tem muitas coisas, né, que a gente pode citar exemplo aqui, daria para citar a tarde toda aqui só de exemplos. Mas aí, como vocês colocaram muito bem, a cultura material, ela tem a ver com aquilo que a gente palpa, né, logicamente, até dei esse macete para vocês não esquecerem. Olha, aquilo que eu posso ver, tocar, no sentido de tocar, de um objeto, geralmente é cultura material. Claro que não é toda coisa que eu posso tocar que é cultura material. Muitas vezes é necessário e requer também um reconhecimento, às vezes, por parte de um órgão, né, de uma instituição social. Por exemplo, o São Luís, para ser caracterizada como patrimônio cultural da humanidade, a Unesco precisou reconhecer isso. Então, às vezes, é muito importante os estudos, as pesquisas, né, dos antropólogos, sociólogos também, daquelas pessoas que trabalham em museus, né, e também temos, quem mais, gente? Tem até um nomezinho que eu esqueci agora, de quem trabalha nessa área de museu, enfim, mas esqueci agora. E aí também é muito importante para que a gente descubra mais sobre as culturas, né, sobre elementos culturais que são diferentes. Qual? Arqueólogos. Arqueólogo, isso mesmo, eu estava esquecendo também, tem um arqueólogo que é importante para a questão de entender culturas, né, dos antepassados, é bem importante também o trabalho do arqueólogo. E aí cada um, né, na sua linha de pesquisa, vai contribuir com a gente. Então, observe, a cultura material, eu tenho um objeto que não é todo objeto que vai ser uma cadeia, como é que se diz? Uma cultura material. Muitas vezes é preciso um reconhecimento, mas geralmente se palpa aquilo, né? É um objeto, é um utensílio. Os indígenas, por exemplo, né? Aquilo que é tradição se torna cultural, o que eles usam tudo é cultura para eles, né? Ali, aqueles objetos. Seja um tambor, seja um chocalho, né, aquelas roupas também, ou não quase roupas, as pinturas também, né, tudo isso se torna cultural, porque é tradição, né, vai passando de geração para geração, e se preserva aquilo, ou se tenta preservar, e aí vai, né, nós temos também a cultura imaterial, que eu já dei um exemplo aqui para vocês, né, e se você fosse me conceituar, né, já dei um exemplo que são hábitos, né, manifestações. E aí, o que você diria, então? O que é cultura imaterial, né? De uma sociedade, de um povo? O que você falaria para mim? Cultura imaterial está relacionado meio com o espiritual, o abstrato, aquilo que a gente não consegue ver. Você rituais, vê as manifestações, assim, né? Dá outro exemplo para mim. Aí Nossos hábitos, comportamento, costume, eu acho, né? Dê um exemplo de manifestações. Algum tipo de manifestação cultural que é imaterial, por exemplo, né? A religião. Religião, sim, tá correto. Religião. Capoeira, alguém falou? A capoeira. É capoeira. Isso. Aquelas danças, tipo... Danças, né? Outras danças tambor, também. Capoeira, que Maranhão, folclore, né? professora. Folclore. E aí vai. Muito bem colocado. Acho que vocês entenderam bem esse conceito aqui, viu? Parabéns. Gostei de ver. Então, é isso. Fechou essa parte? Alguma dúvida? Não, né? Até aqui? Não? Não. Vamos passar para outra, posso? Vamos lá, aprofundar mais um pouquinho aqui. Aí, vamos para outra pergunta. Deixa eu botar aqui pretinho, que está preenchimento da forma. Não era aqui que eu estava? Onde é que eu estava? Agorinha que eu vi o... Acho que é design, não. Perdi aqui onde é que estava o... Oxi. Peraí, preenchimento da forma. Ixi. Vai ficar isso aqui mesmo. Para não tomar muito tempo. Não estou conseguindo Ó, vamos lá. E aí, eu quero saber o seguinte.
Deixa eu ver aqui com a palavra de vocês que vai ser importante. Conceito, a gente trabalhou o conceito de cultura, material e imaterial. A gente trabalhou etnocentrismo. Alguém lembra ainda o que é etnocentrismo? Etnocentrismo, rapidinho, alguém lembra? Etnocentrismo. Parece que é um grupo que considera algo mais importante que os demais. Eu acho que é uma coisa assim, não é não? Isso, tá certo. Etnocentrismo, melhorando aí o conceito, significa você ter uma visão de mundo, né? Quando eu tenho uma visão de mundo, quando tem-se uma visão de mundo em que o eu prevalece, né? Ou seja, eu não consigo relativizar uma cultura quando? Quando que eu não relativizo? Hoje até foi falado disso, né? Um pouco, tem a ver com o que foi falado hoje lá na live, acredito que vocês estavam assistindo, da área de humanas. Quando se tem um etnocentrismo, dificilmente você aceita, na verdade, você não aceita a outra forma de vida diferente da sua. Geralmente, você se torna preconceituoso, porque você acha que a sua visão de mundo, ela é o quê? Ela é superior, ela é mais evoluída. Aí sempre dou aquele exemplo para vocês dos portugueses, é bem clássico, né, esse exemplo, bem simples, e a gente sempre lembra na história. Quando vieram os portugueses aqui, chegaram no Brasil, se tinha o quê, né? A tentativa de que os portugueses fizessem com que os indígenas, eles deixassem sua forma de vida, de cultura, né, de religião. Eles queriam catequizar os índios, por exemplo, impor uma religião para eles. Então, eles não conseguiam relativizar. Eles apenas achavam que a cultura europeia que eles tinham, né, possuíam, era melhor, era superior, né, era uma visão etnocêntrica, a visão dos europeus naquela época, né, dos portugueses, e aí o relativismo é o oposto de tudo isso. O relativismo já vai nos ensinar, e é um conceito que tem a ver em dizer que existem culturas diversas e que isso implica dizer que é necessário a gente fazer o quê? Compartilhar experiências, né? Entender que existem outras culturas que não é só a minha, e entender que o outro tem uma cultura que importa para ele, né? Eu posso conhecer a cultura do... Oi? Pode falar. Respeitar a cultura do outro. Respeitar, né? Relativizar é isso também, tá, gente? Relativizar é você compartilhar experiências, né? De culturas, não quer dizer que você vai deixar a sua cultura, né? Não quer dizer que você vai deixar a sua religião, por exemplo. Não, você vai conseguir ter tolerância, né? Você relativizar isso, é você compartilhar com o outro experiências, dialogar, conhecer o outro. O etnocentrismo não permite isso. Essa visão etnocêntrica é justamente ter uma visão superior, de superioridade, em achar que o meu modo de vida, ele é superior sempre, independente daquilo que eu conheço do outro, né? Então, às vezes, nós temos a tendência de achar sempre, né, que a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de se comportar, de se alimentar, seja lá o que for, é sempre superior. A gente tem que ter esse cuidado, né? E tentar relativizar. E relativizar não é você deixar de ser você, sua cultura, não. Relativizar é compartilhar experiências. Envolve muito também o aceitar o outro, né, na sua diversidade, nas suas diferenças, tá? Então, vamos pular aqui. Alguma dúvida até agora? Não. Sim ou não? Não. Sim ou não? Não, né? Então, observe. Deixa eu ver aqui. Deixa eu sair daqui. Vou fazer outra pergunta. Nós vimos também dois autores, né, que vão estar na prova também, que foi Karl Marx e Antônio Gramsci. Gramsci, que era italiano, né? Marx, alemão. E aí eu falei de ideologia, né? Cultura e ideologia. O que é ideologia, gente? O que vocês acham? O que é ideologia para vocês? Né? O que tem a ver cultura e ideologia?
Ideologia são os conjuntos, né, de pensamentos, ideias. Isso, muito bem. Ideologia já é o quê? Pensamentos, né? Deixa eu botar bem. Ideologia são pensamentos, ideias, concepções. Aí lembra que eu falei para vocês que existe diferença entre os pensamentos de dois autores, né? Que nós trabalhamos sobre o que é ideologia. O que é ideologia para Karl Marx? Você já disse que o que é ideologia de uma forma geral. Mas para Karl Marx, o que é ideologia? São ideias que a burguesia tem com interesse a si mesmas que repassam para os que eles acham que são inferiores a eles. Isso, tá correto. Muito bem. Eu vou tentar melhorar ainda mais para você, aprofundar aí seu conceito que você deu. Alguém ainda quer falar, antes de eu falar, o que é para Karl Marx? Eu não estou vendo vocês. Que ele achava que a classe burguesa, ele colocava a ideologia sobre os trabalhadores para dar um falseamento da sociedade para ficarem mais superiores a eles. Alguém mais? É por aí, é isso aí. Mas vamos já aprofundar mais um pouquinho esse conceito. E aí, quem mais? Alguém mais? O que é ideologia para Karl Marx? Ele cunhou, né, uma conceituação crítica do termo ideologia. Ele designou como uma falsa consciência sistematizada da realidade social, política, econômica, entendeu? E o objetivo era perpetuar a dominação da classe burguesa sobre trabalhadores. Muito bem. Isso mesmo. Então, de parabéns. É isso aí, galera. Alguém mais? Para eu complementar aqui com vocês, ideologia em Karl Marx? Vocês disseram, né? Ideologia para Karl Marx. Vou botar só aqui Marx para adiantar aqui. Marx. Aí, vocês falaram muito bem. Ideologia para Marx é justamente ideias, concepções de mundo, mas de uma classe. Quem detém essa ideologia dominante? Quem é? A burguesia. Para Marx, essas ideologias, deixa eu aumentar aqui esse quadrado. Essas ideologias, observe, para Marx, essas ideologias, elas são de uma classe específica da sociedade. As ideologias são das classes. Quem são essas classes? As classes dominantes, que são a burguesia, né? Então, essa é a diferença de Antônio Gramsci para Marx. Marx acreditava que na sociedade capitalista, as ideologias de qualquer povo, né? As ideologias como um todos, elas eram produto das classes dominantes. Ou seja, a grande diferença desses dois autores consiste, né, em dizer o seguinte, que, de acordo com Marx, a classe dominante, ela impõe uma ideologia a qual o proletário, a classe menos favorecida de uma sociedade, menos favorecida em que sentido? Economicamente, vai o quê? Seguir. Então, Marx, por ser um autor revolucionário, ele tinha uma proposta na teoria de que as pessoas que estavam, né, ali naquela situação de exploração do trabalho, que foi o que ele investigou na época, estudou, né, as condições de trabalho da época, e aí que serve, logicamente, para hoje, para entender a realidade hoje, Marx, ele afirmava, olha, existe uma ideologia dominante, da classe dominante, que ela vai se perpetuando, né, ela vai se reproduzindo pelas classes dominadas. Não existe uma ideologia própria, essa é a grande diferença entre os dois autores. Não existe uma ideologia própria da classe proletária até então, não existia. Então, o que Marx dizia? Que eles eram meros reprodutores de ideologias. Um exemplo de ideologia era a ideologia do trabalho, né? Se passava uma ideologia dominante de que o trabalho dignificava, o trabalho era bom e que estava tudo bem na sociedade, mas não era essa a realidade. A realidade que o Marx estudava, ele era pautada numa realidade que era o método materialista histórico dialético, já falei isso para vocês. Esse método permitia entender a realidade a partir das suas contradições, ou seja, a partir da dialética.
Então, observe, as ideologias, repetindo, para Marx, elas eram das classes dominantes e essas ideologias, elas eram impostas aos proletários, que eram as classes menos favorecidas ou subalternas da sociedade. Então, elas eram reprodutoras de uma ideologia dominante. Aí vamos para Gramsci, né? Gramsci, alguém lembra, para falar rapidinho? Já até deu um spoiler aqui, né, para vocês de Gramsci. Mas aí, quem lembra o que é ideologia para Gramsci? Para eles, são ideias que cada pessoa pode ter, o entendimento da pessoa, a visão da pessoa sobre o mundo de acordo com as culturas, o entendimento de cada cultura que ela possa ver, presenciar, de onde ela vem. Isso. Aí observe que eu não falei bem aqui. As pessoas. Isso, muito bem, é isso mesmo. Olha, então observe, ideologia para Marx, ela tem a ver com o quê? Nem coloquei aqui, mas ó, para você nunca mais esquecer. Ela é pautada em quê? Nas relações de produção de uma sociedade, né? Nas relações de produção, de trabalho, a partir da base material da sociedade. É assim que Marx entendia a sociedade, a partir das relações que eram relações, né, ali vou descer mais um pouquinho aqui, a partir dessas relações de produção, da base material, da economia, tá? E aí Gramsci vai dizer o seguinte, olha, as nossas ideologias, elas existem, são próprias a cada um de nós, não importa se eu sou burguês ou proletário, qualquer um tem uma ideologia que é própria, não é só reprodução, ideologia, ó, ideologia, e essa ideologia, ela é própria de cada indivíduo e é baseada em quê? Ela é pautada em quê? Na cultura do indivíduo. Essa é a diferença. Na cultura, as pessoas pensam a partir da cultura, segundo o Antônio Gramsci, né? Mas isso também não quer dizer que não existe hegemonia. Aí é um conceito que vocês têm que saber, viu? O que é hegemonia, para Antônio Gramsci? O que é hegemonia? É uma direção que está no slide de vocês, direção moral, política, né? Pode ser econômica também, de um povo, de uma classe social, seja ela qual for. Mas essa direção moral, que é o quê? Dizer o quê? Quem detém o domínio, mas o domínio vai ser econômico, porque para Marx, quem detinha ideologia dominante era quem? O burguês, porque era o que? Dominava economicamente, logo ele iria dominar ideologicamente, era assim que Marx pensava. Mas Antônio Gramsci, ele acreditava que deteria uma hegemonia, um controle, hegemonia também é isso, é direção, é controle, né? Tudo, é dominação também. Quem está na hegemonia é quem está no bloco, no poder, é quem tem poder, mas esse poder não é econômico necessariamente, ele é ideológico e cultural, baseado em elementos culturais, apenas nos pensamentos, no modo de vida que vai influenciar o quê? A minha hegemonia. Você não, de repente, Cecília não tem o quê? Poder econômico, mas ela pode sim, de acordo com Gramsci, dominar ideologicamente, sim, independente dela não ser burguesa. Deu para entender? Sim, professora. Deu, professora. Alguém queria comentar alguma coisa agora há pouco que eu falei? Que hegemonia é tipo quem está na autoridade, né, sobre outras pessoas, assim, ou sobre algo. Isso, muito bem. E aí, essa autoridade, ela se dá por uma direção que pode ser moral, pode ser política, pode ser econômica, e Marx, ele primava muito ele era muito restrito à questão mais econômica da sociedade. Dos tipos de relações de dominação para ele, se davam apenas na esfera econômica, esfera mais ali, a esfera econômica queria determinar as outras, né? Marx, ele era um autor materialista nesse sentido, que a ideologia, ela não é a ideologia que influenciava a vida material das pessoas, era a vida material que influenciava a ideologia. Lembra que eu falava isso muito lá no primeiro ano para vocês?
sei se alguém lembra dessa regrinha básica aí, desse autor Karl Marx que eu falava. Ó, o que determina o pensamento humano, a ideologia, para Marx? É o quê? A base material de uma sociedade. É a forma como o homem trabalha e produz em uma sociedade que vai determinar as ideologias. E aí ele vai partir do princípio de que as relações entre as classes sociais, burguesia e proletariado, elas eram antagônicas, elas eram contraditórias. Por isso que existia uma dialética que ele chamava, né, uma dinâmica entre as classes, que eram dinâmicas contraditórias, pautadas em exploração, né, em desigualdade, em mais-valia, alienação. O que é alienação? Tem a ver com ideologia, viu, gente? Alienação é aquela pessoa que está por fora, né, das coisas, ela não está consciente da sua condição atual. Então, Marx, ele propunha o quê? Uma revolução nesse sentido, de que as classes precisavam criar uma consciência de classe, uma consciência da classe, porque tem a diferença entre consciência de classe, a classe em si, e consciência de classe para si. A consciência de classe em si é aquela consciência mesmo que as classes têm de ser mero reprodutor de ideologia, e a consciência de classe para si é aquela consciência que o indivíduo, as classes proletárias deveriam tomar. Ficou entendido? Então, eu tenho consciência de classe em si e consciência de classe para si, tá? Isso é só para revisar vocês aí um pouco dessa teoria de Marx, para quem não lembra. Então, observe, ideologia para Gramsci, finalizando, é baseada em quê? Na própria cultura. Não importa, eu posso ter hegemonia, exercer hegemonia, controle, poder, posso, independente da condição material. Ficou claro? Ficou claro? Professora. Sim, certo, professora. muito bem. E aí, finalizando esse conteúdo da prova, nós falamos também sobre... Estou esquecendo aqui, já pegar aqui o slide para não esquecer rapidinho, só um momentinho, que eu esqueci aqui, porque é tanto conteúdo, gente. Vamos me lembrando aí, cultura e ideologia, e tem... Bateu esquecimento hoje, e tem deixa eu abrir aqui o slide rapidão. E tem o último, que foi, cultura de massa e indústria cultural, ó, que vai estar na prova de vocês. E estava também na atividade que eu passei no Forms, lembra? Quem fez vai se dar bem, viu? Alguém lembra o que é cultura de massa? É algo que está assim, é algo que está em... esqueci. Está no auge. Vamos né? lá. Vou botar mais um quadradinho aqui. Cultura de massa a definição de cultura são um conjunto de crenças, de comportamentos, hábitos. Pelo que eu lembro, é isso. Não necessariamente. Tem a ver, mas existe algo mais aí que diferencia, por exemplo, a cultura de massa de ser uma cultura material. Eu estou falando agora em um tipo de cultura, né? Cultura de massa, mas para lembrar o que é cultura de massa, vamos lembrar o que é indústria cultural, fica mais fácil, eu acho. O que é indústria cultural, gente? Lembra lá da Mafalda? De massa é tipo a produção, professora, de produtos que são de um meio cultural, assim. Lembra lá no slide? Quem lembra? Indústria cultural. Eu estou com uma indústria cultural bem aqui, usando algo da indústria cultural. Melhor me expressando. Eu estou usando um computador. Algo que está, tipo assim, no auge, todas as pessoas querem ter, algo que está em massa. Indústria cultural, não esqueçam jamais, é tudo aquilo que passa informação, TV, rádio, os meios de comunicação como um todo. A novela em si é cultura de massa. A televisão, que é o meio que passa a informação, a novela, ou seja lá o que for, é indústria cultural, tá? A gente chama de indústria cultural os meios de comunicação, tá, gente?
Os meios de comunicação é tudo indústria cultural. Olha só, a cultura ela vai se mercadorizando. Já ouviram essa expressão? Tudo vai virando mercadoria, até a cultura, né? Na nossa sociedade, que é o quê? Sociedade capitalista, né? E aí, a gente tem a indústria do consumo, né? A gente não viu tanto isso, mas eu vou só passando aqui de relance para vocês. A indústria do consumo, a sociedade do espetáculo, hoje, que alguns autores chamam, né? Tudo vai virando mercadoria, até a própria cultura. Em que sentido, professora? Em que tudo hoje se compra, né? As informações para a gente ter, hoje a gente compra, hoje não se dá muita importância em conversar com o outro, né? Em ouvir histórias dos antepassados. Antes era tão bom, né? As pessoas parece que elas tinham outros hábitos de ouvir histórias dos avós, né? Hoje se mudou muito as relações e a gente tem tudo muito mercadorizado, né? A própria imagem da mulher hoje, ela vira mercadoria, gente. Você vê naquelas propagandas, né? Que tem uma mulher muito bonita e tal, com um padrão de beleza que é imposto na sociedade, magra, loira, etc., né? Alta. E aí faz o quê? A propaganda da Havaiana, ou faz a propaganda de uma cerveja. Não é assim que funciona? Existe hoje a coisificação de tudo, né? Das culturas, seja dos alimentos, seja dos produtos de eletrodomésticos, do celular, a gente vê tanto isso, né? Então, a indústria cultural, hoje ela está muito vinculada ao consumismo, né? Não se prima tanto pela questão tanto cultural em si, é mais do que isso. Então, os meios de comunicação, eles são indústria cultural. Eles vão passar informação, mas informações que são vendidas, né, compradas. Para eu ter informação ali de um meio televisível, eu tenho que ter uma televisão. E a televisão vai passar informação, vai passar cultura para mim também. Ideologia, não é isso? E essas informações são as culturas de massa, né, professor? Isso. Por que cultura de massa? A cultura de massa são informações que chegam até nós pelos meios de comunicação. Pelos meios de comunicação. Isso é cultura de massa. Massa por quê, Cecília? Porque atinge a todos, ou a maioria, né? Quase todo mundo hoje tem o quê? Uma televisão, né? Tem acesso à internet, no celular. E aí, massa quer dizer nesse sentido, a cultura, ela vai se expandindo, mas ela vai se expandindo muito através da indústria cultural. Ficou claro isso aqui? Sim. Sim. E aí, tem condições de fazer já a prova de vocês vai cair poucas coisas de novo assunto, né? Só na próxima agora que vai cair já outro conteúdo, mas essa de agora vai ser revisão do que já caiu e do que eu dei, né, por último, que foi cultura de massa, indústria cultural, mais um pouco sobre ideologia, né, em 2 autores que não caiu na prova passada, estudem, tá? Que vai ser basicamente isso a prova de vocês, tá bom? E aí nós já finalizamos nosso horário, passamos já 5 minutinhos aqui. Gostaram de hoje, da aula de hoje? Deixa eu aparecer aqui. Aparecer aqui para vocês. Tá bom? Então, vão estudando, que vai ter, depois da prova, mais atividade desse assunto, tá? Mas de forma diferente. Eu vou fazer não só oral aqui com vocês, vai ser em forma de joguinho, tá bom? Então, obrigada pela participação. Chamem os amiguinhos de vocês, os nossos queridos outros alunos, tá? Aguardo na próxima live. Boa prova, tá bom? Semana que vem a prova, né? Boa prova para todos. Até a próxima. Beijo, abraço, Até, tchau, tá bom. Bom fim de tchau. tarde. Tchau. Bom fim de semana para vocês. Tchau. Pra senhora também, tchau. Tchau.